Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, eu vou citar para vocês todos os princípios e conceitos teóricos do jogo de xadrez, citados no livro Estratégia Moderna do Xadrez, do autor Ludwig Bachmann. Então eu li o livro, demorei muito para ler o livro, tá? Mas conforme eu tava lendo o livro, todos os princípios e conceitos do jogo eu fui anotando. E aí eu fiz um resumão e é isso que eu vou passar aqui para vocês, tá? O importante no xadrez não é ficar decorando lance, sequência de lances de abertura. O importante no xadrez é você saber os conceitos, os princípios, e na hora do jogo saber tomar as melhores decisões em cima de algum desses princípios e conceitos do jogo de xadrez, tá? Então vamos começar. O livro, como eu disse, é a Estratégia Moderna do Xadrez, do autor Ludwig Bachmann. Então tudo que está aqui é citado por ele no livro, eu não inventei nada, tá? Ele começa citando o valor das peças, que o peão tem 1 ponto, cavalos e bispos valem 3 pontos, torre vale 5 pontos e a dama vale 9 pontos. Lembrando que o rei tem um valor incalculável, né? O objetivo do jogo é encurralar o rei e o rei nunca pode ser capturado, né? Por isso que o rei não tem valor em pontos no xadrez. Porém, esses valores são simples e aritméticos, e o mais importante é analisar a atividade e a colocação das peças em uma determinada posição. Então, para saber quem está melhor, quem está ganhando, não é só contar aí matematicamente os pontos das peças que estão no tabuleiro. É uma análise mais difícil, mais profunda, né? Você tem que eh, avaliar a posição ali de acordo com a colocação das peças, né? A atividade das peças para determinar quem está ganhando. Mas também tem um lado matemático que é simplesmente somar, né? A ganância por um lance materialista pode ser o principal motivo da sua derrota. Então, às vezes, é aquela captura desnecessária, né? Aquela vontade de capturar alguma peça e ficar na frente, um peãozinho, pode ser o principal motivo da sua derrota no xadrez, né? Você não tem que pensar tanto na questão material e ser materialista, né? Ser ganancioso. Tem que pensar mais como que vai ficar a posição depois, né? Se vai ficar uma posição boa para você jogar ou boa para o seu adversário, lógico. Portanto, o valor das peças é relativo ao seu raio de ação e sua posição e influência no tabuleiro. É o que a gente acabou de falar. Busque combinar as peças para aumentar o seu valor. Então, as peças combinadas, interligadas, né, uma protegendo a outra, uma defendendo a outra, elas ganham um poder muito grande, né? E aí elas aumentam o valor e melhora a sua posição, né? Podem efetuar aí grandes ataques no xadrez, né? E fica mais fácil de se defender também, né? Quando todas as peças estão interligadas, né? Combinadas. A vontade de manter uma vantagem material a todo custo pode decretar a sua derrota. Então, às vezes você tem vantagem de um peãozinho, assim, por exemplo, e quer ficar mantendo aquele um peãozinho, quer ficar segurando e defendendo aquele um peãozinho a todo custo para você ficar sempre em vantagem material. Esse pode ser o custo aí da sua derrota, né? Não é tão importante ficar mantendo vantagem material. O importante é como vai ficar a posição depois. E o mais indicado é devolver a qualidade para melhorar sua posição do que ficar sendo materialista e pensar apenas no valor matemático das peças. O jogador que tem superioridade material a qualquer hora deve devolvê-la para conquistar objetivos maiores. Então olha isso daqui que legal, ó. Quando você conquista uma vantagem material, seja um peão a mais, uma peça a mais, uma qualidade a mais, uma peça de alto valor para uma peça de baixo valor, você está na frente ali na questão material, na questão matemática, é mais indicado, ó, devolver
essa vantagem para conquistar objetivos maiores, não ficar tentando a todo custo segurar aquela vantagem e assim ficando numa posição pior, tá? Com algumas exceções, 3 peças combinadas são mais fortes que uma dama. Então, por exemplo, um bispo, um cavalo e uma torre combinado, o par de bispos com uma torre ou com um cavalo. Normalmente, 3 peças combinadas, interligadas, são mais fortes que uma dama. Lembrando que sempre com algumas exceções, né? Xadrez é um pouco mais complexo do que parece ser, né? Com algumas exceções, 2 torres também são mais fortes que uma dama, tá? 2 torres trabalham melhor ali, tem maior potencial que uma dama, normalmente. E 3 peões conectados são mais fortes que uma peça. Então, 3 peões ali juntinhos, conectados, interligados, um defendendo o outro, né? Normalmente, com algumas exceções, são mais fortes que uma peça de vantagem, né? Então, por exemplo, trocar um bispo por 3 peças pode ser interessante, né? Ou trocar um bispo por 3 peças que sejam peões, né? Trocar um bispo por 3 peões, trocar um cavalo por 3 peões, às vezes vale a pena no xadrez, né? Vamos para a próxima. Fatores determinantes para a escolha de um plano. Então, no xadrez você tem sempre ter um plano, né? Como diz o Rafael Chess, né? É melhor ter um plano ruim do que não ter nenhum plano, né? Então, esses são os fatores determinantes para você escolher um plano, né? Citados por Pacman, lógico. Primeiro fator, e no xadrez, lógico, você tem que ser capaz de mudar o seu plano também, né? De acordo com o que o adversário vai fazendo, você tem que ser capaz de alterar o seu plano, né? Mas você sempre tem que ter um plano. Se você não tem plano nenhum, esse plano é ruim, né? Porque não ter plano nenhum é um plano péssimo, né? Então vamos lá. Para você escolher um plano aí no xadrez, o que é importante segundo Pacman? Primeiro é a relação material, que a gente já falou. Segundo, o poder de cada peça, o raio de ação de cada peça, a atividade de cada peça. Terceiro, a qualidade de cada peão. Então, normalmente um peão que pode ser defendido por outro, é um peão avançado, ele é um peão forte. Aquele peão isolado, um peão dobrado, um peão fraco. Então tem que analisar a qualidade de cada peão. A estrutura de peões, né? Bate aqui mais ou menos com a anterior, né? Aquela estrutura, um peão largado para cada lado, uma estrutura fraca. Agora os peões todos conectados, interligados, uma estrutura forte. A posição dos reis, tem que analisar a posição dos reis dos dois exércitos, né? Ver qual rei está mais protegido, qual rei está mais exposto, como você pode expor mais o rei do adversário, como você pode proteger mais o seu rei. Então, tudo isso determina na escolha do seu plano na partida. A cooperação entre os peões e as peças. Essa daqui é bem interessante, ó. Você tem que pensar também como, por exemplo, proteger a base de peões com as peças, como os peões e as peças vão trabalhar juntos, o avanço do peão vai ser, por exemplo, estruturado ou preparado por alguma peça que vai protegê-lo. Então, os peões e as peças têm que trabalhar em cooperação, né? Um ajudando o outro, né? Normalmente, quando ocorre o rock em alas opostas, inicia-se uma corrida de peões em direção do rei adversário, e quem chegar primeiro tem grandes chances de vitórias. Então, isso tudo são ajudas aí para você determinar um plano na partida de xadrez, né? Então, quando tem rock em alas opostas, normalmente inicia-se uma corrida de peões em direção do rei adversário. E quem chegar primeiro tem grandes chances de vitória. Então esse é um outro plano aí, né? Rock em alas opostas já começa a avançar os peões em direção do adversário, mas cuidado para não pendurar também todos os peões, né? Ou avançar na hora errada, tudo tem a hora certa, né? Temos que ser capazes de alterar o plano caso haja uma mudança significativa na posição. Então, às vezes você tem um plano, mas o adversário não permite você realizar aquele plano. Então, você tem que ser capaz de alterar o plano, bolar um outro plano e vai para cima, né?
sempre com algum plano aí na cabeça. Numa posição equilibrada, um ataque forçado e prematuro quase sempre resultará em derrota. Então, naquela posição equilibrada, muito parelha, você não pode partir para um ataque forçado, é um ataque desesperado de qualquer jeito para cima do adversário, né? Prematuro. Né? Chance de você tomar um contragolpe, um contra-jogo é muito grande, né? E aí resultará em sua derrota, né? Bispo bom versus bispo mau. Bispo bom é aquele bispo que tem grandes possibilidades futuras, não está trancado pelos seus próprios peões e ou peões do adversário, está ativo com grande raio de ação. Então, aquele bispo que está livre para andar, né, que não está travado pelos próprios peões. Bispo mau é aquele bispo com poucas possibilidades futuras, normalmente se encontra fechado pelos próprios peões ou os peões do adversário. Posição passiva e seu raio de ação muito limitado. Então, o bispo bom é aquele que tem diagonais abertas, tem grande atividade. Os peões normalmente estão em casas contrárias àquele bispo. Daí o bispo pode correr pelo tabuleiro, andar pelo tabuleiro, né? E o bispo mau é aquele que está fechado normalmente pelos próprios peões ou limitado pelos peões do adversário, né? O cavalo e sua base de operações. O sonho de todo cavalo é conquistar uma base de operações no centro do tabuleiro, uma casa protegida por um peão que não pode ser atacada por peões adversários, ou seja, um posto avançado espetacular para o cavalo desenvolver todo o seu potencial. Então, normalmente é mais indicado colocar o cavalo assim mais na região central do tabuleiro, onde ele controla, ataca, defende muitas casas. Um posto avançado ou uma base de operações, né, que não pode ser atacado por um peão. Se você vai colocar o cavalo num lugar que o avanço de um peão tira ele de lá, provavelmente seu adversário vai fazer isso, né? Vai tirar ele de lá rapidamente, né? Evitar deixar os cavalos nas casas dos cantos. O cavalo foi feito para dominar o centro, onde o seu raio de ação é muito maior. Então tem aquela frase: cavalo no canto só traz desencanto, né? Evite, às vezes, com raras exceções, porque o xadrez sempre tem a exceção da regra. Às vezes, o cavalo no canto está fazendo uma função ali importante, ou vai só passar pelo canto para invadir o centro de novo, né? Mas normalmente, cavalo no canto é ruim, né? Tem poucas casas que ele controla. Cavalo no centro, o raio de ação é muito maior. O lugar mais seguro para se refugiar de um cavalo feroz é estar na terceira casa em diagonal da onde está o cavalo. Este cavalo precisará de 4 manobras para chegar em uma casa que está na terceira diagonal de qualquer lado de si. Terceira diagonal, como diz o grande mestre Krikor Mictarian, é a terça maior do cavalo. Dá uma olhada. Se o cavalo estiver aqui, onde que o rei branco vai estar, assim, um pouco mais livre de ataques, pelo menos por algumas jogadas desse cavalo? 3 casas na diagonal, ó. Pode ser desse lado também. 3 casas na diagonal. Pode ser aqui. 3 casas separando o rei, por exemplo, e o cavalo. Ou poderia ser qualquer outra peça, né? O rei é só um exemplo, né? Sempre 3 casas na diagonal. Como o Krikor diz, é a terça maior do cavalo. Então, este cavalo, estando a 3 casas na diagonal, por exemplo, do rei, ele não vai conseguir vir dar cheque nesse rei tão cedo. Ele vai precisar de algumas manobras aí, 3 a 4 tempos para conseguir vir atacar, sabe? Não é tão fácil, ó. Atacar esse rei, ó.
Para. Difícil, ó. 2, 3, 4, ó. 3 tempos para atacar o, por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4. 3 tempos para dar um cheque nesse rei, ó. Ou se fosse outra peça, por exemplo, a dama, né? Poderia ser a dama aqui branca. Esse cavalo vai demorar 3 tempos para atacar essa dama quando está na terça maior aqui em 3 casas de distância na diagonal, qualquer um dos lados, né? Do cavalo, né? Então, um bom lugar para você fugir de um cavalo adversário é entrar aí em 3 casas de diagonal de distância, tá? Vamos voltar lá para o livro. Voltando lá para o livro. Cavalo versus bispos. A eterna discussão entre quem é melhor, cavalo ou bispo, é muito controversa e nunca chegará num consenso. Sempre depende de muitos outros fatores para se responder essa questão. Então, Pacman não entra muito nessa polêmica, quem é melhor, cavalo ou bispo, né? Depende da posição, depende da partida, depende de muitos fatores, né? A verdade é que os cavalos podem ocupar todas as casas do tabuleiro. O cavalo vai migrando da casa branca para preta, da preta para branca e vice-versa, né? Então o cavalo pode ocupar todas as casas do tabuleiro. São excelentes em posições mais fechadas, aquelas posições bloqueadas pelos peões. Normalmente tem pouco espaço, os cavalos são excelentes. Seu raio de ação também é curto, atinge pequenas distâncias, né? Um cavalo que está lá do outro lado muito longe, até ele chegar do outro lado do tabuleiro vai perder alguns tempos, né? É um ótimo bloqueador de peões adversários, principalmente de peões passados. Então, o cavalo entrando na frente do peão adversário é um ótimo bloqueador, né? Já os bispos podem atuar apenas nas casas de mesma cor, diferente do cavalo. Tem o bispo de casa branca, o bispo de casa preta, né? Só pode andar nas casas de mesma cor. Então, nesse sentido, eles são um pouco mais limitados que os cavalos, nesse sentido. Porém, eles são excelentes em posições mais abertas, principalmente com o centro do tabuleiro mais aberto. Seu raio de ação é longo, atinge longas distâncias. Então, o bispo está lá do outro lado do tabuleiro, pode atravessar o tabuleiro num lance só, né? Diferente do cavalo, que vai precisar de alguns tempos, né? Alguns lances, né? Os bispos são ótimos apoiadores de peões amigos. Então, aquele apoiar o seu peão que está tentando avançar para promover, né? Não que um não possa fazer o trabalho do outro, não que o cavalo não possa apoiar os peões e o bispo não possa bloquear, mas é que eles são melhores nessas funções, né? Em geral, com algumas exceções, os peões devem ser colocados em casas de cor oposta ao seu próprio bispo, e o seu adversário tentará colocar os peões nas casas de mesma cor para assim limitar o bispo inimigo. Então, normalmente, vamos lá para o tabuleiro. Normalmente, se você tem o bispo de casa branca, é legal você colocar os peões em casas pretas, por exemplo, né? Para o bispo poder andar entre eles aí livremente, né? As casas brancas estarem livres para ele. E o contrário também é verdade. Se você tem o bispo de casas pretas, é legal você deixar os peões nas casas brancas, né? E aí vai estar aberto o espaço aí para o bispo desfilar, né? E o adversário vai tentar fazer sempre o contrário, né? Se você tem o bispo de casa preta, o adversário provavelmente vai tentar limitar esse esse bispo colocando os peões nas casas pretas, né? O ao contrário também é verdadeiro, certo? Quando o adversário tem o bispo de casa branca, normalmente o adversário vai tentar colocar peões na casa branca para limitar. Ou tem de casa preta, vai tentar colocar os peões nas casas pretas para limitar
poder e a movimentação do bispo adversário, né? Vocês entenderam, né? Eu errei um pouquinho aqui, mas segue o baile. Vamos voltar lá pro livro, para os princípios citados por Ludwig Bachmann. Ele fala um pouquinho sobre o par de bispos. Ele chama de os dois bispos. O poder dos dois bispos é notório e inquestionável. Evite as trocas para manter os dois bispos, a não ser que tenha um motivo muito bom para isso. Então, evite trocar um bispo num cavalo, a não ser que tenha um motivo bom para isso, por exemplo, né? Os dois bispos oferecem a possibilidade de domínio das casas brancas e das casas pretas de forma importante. Então, quando você tem só o bispo de casa branca, você fica fraco nas casas pretas. O contrário também, quando você tem o bispo de casa preta, você fica fraco nas casas brancas. Quando você tem os dois, aí já fica legal, né? Então, por isso que o par de bispos é super importante, super forte, né? Use o par de bispos para controlar os cavalos do adversário, normalmente 4 casas à frente, atrás ou ao lado do cavalo inimigo. Troque apenas por um bom motivo. Então, os bispos controlam muito bem os cavalos. Vamos voltar lá para o tabuleiro rapidamente. Olha só. Por exemplo, o cavalo branco estando aqui. Se o bispo tiver 4 casas para cá para a esquerda, 4 casas para cá para a direita, 4 casas para cima ou 4 casas para baixo. Então, essas casas destacadas aqui, o bispo controla muito bem um cavalo. Por exemplo, o bispo do exército contrário estando aqui, ó, 4 casas de distância, esse cavalo está bem limitado aqui, ó, para saltar para frente, por exemplo. Qualquer lugar que ele saltar para frente, ele poderá ser capturado pelo bispo. Então, o bispo a 4 casas de distância do cavalo controla muito bem o cavalo. Se tivesse aqui a 4 casas aqui na lateral, ó, certo? Ele controlaria esses pulos laterais aqui do cavalo, ó. Pra cá para a esquerda tá difícil porque o bispo tá aqui controlando. Poderia vir? Poderia, mas o bispo poderia capturar o cavalo. Vindo para cá para a esquerda, né? Para cá a mesma ideia. Os pulos laterais aqui do cavalo ficam controlados pelo bispo, né? Isso que o Pacman fala, quis dizer quando ele falou use os bispos para controlar os cavalos, né? Vamos voltar lá para o livro. Às vezes o jogador sacrifica até um peão para manter o par de bispos, e sim, isso pode ser uma vantagem no futuro. Então, às vezes é interessante sacrificar até um peão e ficar desvantagem material, por exemplo, para manter o par de bispo e o controle das duas cores do tabuleiro, né? Os bispos gostam das diagonais abertas. Abra diagonais para os bispos atuarem, torne-os ativos. Então não deixa o bispo lá limitado, né? Abre a diagonal para o bispo atuar, né? As torres, vamos falar agora um pouquinho sobre os princípios e conceitos citados sobre as torres. Abra a coluna para a torre atuar, posicione a torre numa coluna que poderá se abrir. Então posicione as torres numa coluna que tem chance de abrir no futuro, né? Ou já numa coluna aberta ou ali no mínimo semi-aberta, né? Do mesmo jeito que os bispos gostam de diagonais abertas, as torres gostam de colunas e fileiras abertas, né? Se puder, abra a coluna que está perto do roque do adversário. Então, se puder abrir a coluna perto do rei do adversário e posicionar sua torre, maravilha, né? Muitos temas aí de ataque, né? O simples avanço ou troca de um peão em direção do rei adversário pode ser suficiente para abrir a abertura da coluna. Então, avançar os peões em direção do rei do adversário, às vezes você sacrifica um peão ali, ou é um avanço, entre aspas, meio frajuto, mas ele serve para abrir a coluna, que depois você posiciona na sua torre lá, ela vai ficar bem ativa, né? Ocupe a sétima fileira com suas torres sempre que possível. Se não for possível ocupar a sétima,
Ocupe, portanto, a oitava. Então, sempre que você puder, coloque a torre na sétima. Se não puder colocar a torre na sétima, coloque a torre na oitava. Né? São as duas melhores fileiras ali para a torre atuar. Ou ela lá na fileira de origem, na fileira 1, com a coluna aberta, ela também está bem ativa, né? Quando as duas torres ocupam a sétima fileira, normalmente é vitória. Então, se você conseguir ocupar a sétima fileira com as duas torres, a chance de vitória é muito grande, né? Se não conseguir abrir colunas, manobre a torre pela frente da sua cadeia de peões para conseguir alguns dos objetivos citados acima. Entrar na sétima ou na oitava, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá para o tabuleiro. Por exemplo, aqui tem uma estrutura de peões bloqueando a ação da torre, né? A torre está limitada aqui, né? E essa coluna está aberta. Supor que o rei branco está aqui no cantinho. Ou você já coloca a torre na coluna aberta, ou você pode manobrar a torre pela frente da sua cadeia de peões para vir atacar o rei, né? Colocar, por exemplo, a torre na cara do rei, né? Vamos supor que os peões estão aqui na casa de origem ainda, né? Então você manobra para cá, para cá, para cá. Pôs a torre na cara do rei, né? Manobra a torre pela frente da sua estrutura de peões, né? Tem que dar um jeito de colocar as torres, colunas abertas ou que tem chance de se abrir no futuro, né? Voltando lá para o livro. Agora vamos falar sobre os finais de partida, né? Aquela parte que já ocorreram muitas trocas e tem poucas peças no tabuleiro, né? Centralize os reis no final, nos finais, né? Tente avançar com o seu rei em direção do centro do tabuleiro. Dê uma função importante para o rei assim que diminuir o número de peças no tabuleiro. Então o rei tem que fazer alguma função, não pode ficar lá paradão, morto no final de partida. Com muitas simplificações, muitas trocas logo no começo do jogo, especialmente se ocorrer a troca das damas, não é fundamental fazer o roque e busque assim avançar com o rei em direção do centro, protegendo a base de peões. Então olha só, se ocorrerem muitas simplificações, principalmente a troca da dama, trocar muitas peças, trocar as damas logo no começo do jogo ali, ou logo a partir depois da abertura, não é tão fundamental, né? Não é tão necessário fazer o rock, né? Isso daí você manda o rei para o canto. E o ideal para o rei é em direção do centro, né? O rock pode ser importantíssimo ou pode colocar o rei numa fria gigantesca. Avalie muito bem a posição antes de rocar. O rock não é sinônimo de segurança do rei. O rock pode ser o que o seu adversário esperava e desejava. Muita atenção ao rocar. Então, olha só. O rock nem sempre é sinônimo de que o seu rei vai estar super seguro. Às vezes você rocar, você coloca o rei numa fria porque as peças do adversário estão apontando ali para aquele lado. Já vai vir um ataque muito forte sobre o seu rei. Então, muita atenção ao rocar, né? Às vezes o rock é bom, às vezes o rock é ruim. Tomar cuidado. Principalmente, olha as peças do adversário, né? E os peões do adversário, para onde eles estão indo, para onde eles estão apontando, o raio de ação, né? Se todos estão apontando para a ala do rei, você não vai já fazer o rock ali na ala do rei, deixar o seu rei numa fria, né? O rock em alas opostas causa uma posição muito dinâmica e perigosa para ambos os lados. O rock de alas opostas normalmente deixa a partida mais dinâmica, mais agitada. O rock de mesmas alas causa uma posição mais segura, porém com algumas exceções. E o rock no mesmo lado do tabuleiro normalmente causa uma posição mais segura. Agora vamos falar sobre as trocas de peças, né? Normalmente, o jogador que busca trocas desenfreadas e a qualquer custo sairá em desvantagem numa posição pior. Então, não adianta você trocar as peças por trocar.
Trocar cavalo por cavalo, bispo por bispo, torre por torre, sair trocando todas as peças de maneira ali amalucada. Normalmente você ficará numa posição pior. Você busca trocar todas as peças ali de uma maneira muito rápida, vai ficar numa situação pior. Então tem que ter algum motivo para realizar uma troca de peça, né? Apenas realize trocas se for obter alguma vantagem posterior. Então apenas realize trocas se você tiver um bom motivo, se você for ter alguma vantagem, né? Senão não é interessante trocar. Às vezes é mais interessante até voltar a peça, né? Ou tirar a peça da possibilidade ali de trocas e segue o jogo, né? Segue a partida. Apenas é indicado realizar trocas desenfreadas se o jogador já tem uma vantagem material decisiva e assim forçar que a partida entre no final vantajoso. Então, fora, né, trocar peças para você ter alguma vantagem ali que só você vai saber na partida, né? É indicado sair trocando todas as peças quando você já está ganhando por uma vantagem material decisiva. Por exemplo, já tem uma torre a mais. Aí sai trocando todas as peças rápido, no final você vai ter uma torre a mais. Uma vantagem muito decisiva, né? Aí sim, vale a pena partir para as trocas, né? Quando você já está ganhando por uma vantagem boa. Efetue trocas quando for criar uma debilidade no exército do inimigo. Então, ó, tem que ter um motivo para trocar a peça. Quando você for criar uma debilidade no exército do inimigo, quando for desviar o protetor de algum ponto, alguma peça importante, quando for diminuir a defesa do adversário ali, ou deixar alguma peça solta sem defesa do adversário, né? Tirar a defesa daquele ponto para você capturar outro ponto, por exemplo. Quando for ganhar tempo, então quando for ganhar uma jogada a mais, por exemplo, um ataque de um bispo sobre a dama, que vai obrigar o adversário a tirar a dama dali, você vai ganhar um tempo, por exemplo. Quando for dobrar peões do adversário, quando for deixar peões fracos do adversário, ou peões dobrados, ou peões isolados, peões débeis, né? Peões fracos ali na posição. Trocas para expor o rei do inimigo, também é legal. Quando você for abrir o rei do adversário ali, que vai facilitar os seus ataques futuros, aí é legal fazer trocas, né? Entre outros motivos aí que você que vai ter que achar na partida, né? Os conceitos às vezes se misturam muito, é difícil escolher qual é o melhor ali na partida, mas a maioria das jogadas é sempre relacionada a algum princípio, a algum conceito do jogo, tá? Vamos falar agora sobre o peão passado. A criação de um peão passado pode ser o tema mais importante para a sua vitória. Um simples peão passado pode tomar toda a atenção do exército do inimigo para si próprio. O peão passado pode ser sacrificado em troca de alguma vantagem maior. Um peão passado normalmente tornará as peças do adversário escravas de sua defesa ou de seu avanço. A passividade das peças adversárias é uma grande vantagem. Então, a chance de criar um peão passado, você tem que aproveitar e criar, né? Normalmente um peão passado aí decide a partida, né? Ou fazendo dama, ou fazendo outra peça que você queira. Normalmente a gente promove o peão para dama, né? Mas criar peões passados é um tema muito importante no jogo, né? Às vezes você realiza uma troca para criar um peão passado. Pô, aí a troca foi boa, né? Aí depois você vem apoiar esse peão passado, defender esse peão passado. Às vezes você pode sacrificar o peão passado, ó. O peão passado pode ser sacrificado em troca de alguma outra vantagem maior. Às vezes você troca o. Você entrega o peão passado que você não está conseguindo mais defender, mas você coloca a torre na sétima. Uma vantagem estratégica e legal, por exemplo, né? Ou outras vantagens. Vantagem de, sei lá, ameaçar mate, obrigando o adversário a ter que defender e sacrificar alguma peça. Tem várias vantagens ali que podem ser utilizadas, mas um peão passado é muito importante, né? Princípios para a criação de um peão passado. Então, princípios para criar um peão passado e assim ter uma vantagem muito grande na partida, né? Iniciar pelo avanço do peão que não está defrontado por peões inimigos da mesma coluna e onde se tem superioridade numérica em alguma das alas.
Então você tem que ver qual lado do tabuleiro tem mais peões que o adversário. Avançar peão que não tem nenhum peão inimigo na mesma coluna. Começar por ele, né? E ver qual lado você tem superioridade numérica de peões. Às vezes, um lado do tabuleiro você tem 4 peões e o adversário tem 3. Ali pode surgir um peão passado. Do outro lado do tabuleiro você tem 2 peões e o adversário tem 1. Ali melhor. Chance de criar um peão passado ali, 2 contra 1. Quanto menor a superioridade numérica, mais rápido e fácil para criar um peão passado. Exemplo, 2 contra 1, né? Produzem um peão passado mais rápido que 3 contra 2, mais rápido que 4 contra 3 e assim por diante. Então, 2 contra 1 é mais indicado você tentar criar um peão passado ali, é mais fácil, menos complicado do que quando você tiver 3 contra 2. Ou, pior ainda, quando você tiver 4 contra 3, vai ser mais difícil ainda. Então, quanto maior ali a superioridade, mais difícil é criar. Quanto menor a superioridade, mais rápido e fácil criar um peão passado. Então, se você quer criar um peão passado, comece pelo lado que você tem essa superioridade numérica, só que em números menores, né? Por exemplo, 2 contra 1, né? No final de jogo, é normal o sacrifício de até mesmo uma peça para a criação de um peão passado. Pode ter certeza que este não morrerá em vão. Então, se você tiver a oportunidade no final de partida de sacrificar uma peça para o seu peão passado promover, para o seu peão passado avançar e quase promover, é interessante. Sacrifica sem medo, né? Peão passado depois você vai fazer dama. Sacrifica um cavalo, uma torre, um bispo ali, dando risada. Depois você vai fazer dama, né? Pontos importantes sobre o peão passado. O cavalo é sempre o melhor bloqueador de um peão passado. Então, sempre que puder, coloque o cavalo na frente de um peão passado. Não que você não pode colocar outra peça. Pode, se você não tiver cavalo, por exemplo, tem que colocar outra peça. Mas o cavalo é o melhor bloqueador, né? A dama é o pior bloqueador de um peão passado. Então, a pior peça para ficar lá na frente de um peão passado bloqueando ele é a dama. Portanto, trocar um cavalo bloqueador pela dama bloqueadora pode ser excelente para quem tem um peão passado. A dama bloqueadora será alvo de muitos ataques para permitir o avanço do peão. Então, por que a dama é tão ruim? Porque a dama é uma peça de alto valor, vai estar exposta ali a muitos ataques de outras peças, por exemplo, de baixo valor, pro cara conseguir avançar o peão passado dele, né? Então a dama é a pior peça ali, bloqueadora de peões passados. Você colocar na frente do peão. Caso o jogador consiga 2 peões passados e conectados interligados, em colunas adjacentes, né? Um conectado com o outro, pode ser suficiente para a vitória, se bem utilizados. Cogite até mesmo o sacrifício de uma peça para conseguir esse efeito de 2 peões passados e conectados. Então, 2 peões passados e conectados, um defendendo o outro, praticamente é vitória. Pode até sacrificar uma peça ali sem medo. Um desses dois vai conseguir a promoção, né? Agora vamos falar dos peões. O peão isolado, o peão atrasado e os peões dobrados. De uma maneira bem rápida, tá? Só os princípios. O peão isolado. O peão que não pode ser defendido pelos próprios companheiros é um peão isolado e pode significar uma debilidade. Porém, esse pode ser útil para alguma coisa. Então, normalmente um peão isolado, peão que não tem peões para proteger esse peão, ele é uma debilidade, mas ele pode ser usado por algum motivo, né? Pode ser útil para alguma coisa. Pode ser usado como um posto avançado, para proteger uma peça que está lá avançada. Pode ser usado para abrir uma diagonal, uma coluna. Então você pode sacrificar aquele peão ou ir para cima de outro peão aí para conseguir abrir uma diagonal para, por exemplo, ativar o seu bispo. Conseguir abrir uma coluna para ativar sua torre, por exemplo. Pode ser a dama também, tá? Ou ele pode ser usado de isca para conseguir objetivos maiores. Então, você pode usar ele de isca ali para conseguir algum objetivo maior, né?
Fingir que tá protegendo ele porque você não quer perder ele. E na verdade você tá concentrando suas peças para um ataque no rei do adversário, né? Com algum objetivo maior. Para o jogador que tem um peão isolado, é recomendado que evite as simplificações e entre direto no final, pois no final esse peão isolado é uma grande debilidade e pode ser considerado um peão morto. Então, se o jogo está muito parelho ali, e você tem um peão isolado e o adversário não, por exemplo, não é legal já trocar todas as peças e entrar no final. Esse peão pode ser considerado um peão morto, não tem peões para protegê-lo, vai ter que vir um rei ou alguma peça ali do final para ficar protegendo, e aí vai ficar muito passivo, né? Então, quem tem um peão isolado tem que tomar cuidado com as simplificações, com as trocas aí de peças de maneira desenfreada, né? Agora vamos falar sobre o peão atrasado, aquele peão que ficou para trás. Os outros já avançaram e ele ficou, né? O peão atrasado segue vários conceitos do peão isolado, então normalmente é uma debilidade. Aquele peão que fica para trás com o avanço dos seus familiares, normalmente é um peão fraco. Não permita que suas peças se tornem escravas na defesa de um simples peão atrasado. Então, normalmente o adversário vem atacar um peão atrasado, a gente começa a usar todas as nossas peças para defendê-lo. Muita passividade de novo é ruim, sempre é ruim. Este peão atrasado pode servir para bloquear uma coluna, né? Esse peão atrasado pode ter alguma utilidade. Pode controlar alguma casa central importante, porém uma debilidade no final. Então, se esse peão atrasado aí estiver controlando casas importantes no centro, ele pode ser útil, né? Ele pode bloquear ali a abertura de alguma coluna, alguma diagonal, então tem alguma utilidade, né? Normalmente o peão atrasado, aquele peão de base ficou para trás. No final você vai trazer o rei para protegê-lo, né? Normalmente, com exceções, lógico. Mas normalmente o peão atrasado aí, toma cuidado com o peão que fica por último lá atrás, né? Esse peão vai ser uma debilidade e vai ser um alvo de ataque do adversário. Os peões dobrados, aqueles dois peões que estão na mesma coluna, né? Ou às vezes até três peões triplicados, três peões na mesma coluna. Péssimo, né? Os peões dobrados, na maioria dos casos, são uma grande debilidade estratégica, porém podem oferecer alguma utilidade, como as citadas acima, do peão isolado e do peão atrasado, né? Citados acima, referente ao peão isolado e atrasado. Recomende-se evitar a qualquer custo a formação de peões dobrados, a não ser que esses exerçam um forte controle das casas centrais ou apoie o avanço de algum peão central. Então, olha só, se não for para ter algum controle das casas centrais, ou se não for para apoiar o avanço de algum peão central, então tudo relacionado ali mais ou menos ao centro ou às imediações ali, né, perto do centro, evite a criação de peões dobrados, evite qualquer custo. Talvez ele seja útil ali só para ter algum domínio central no tabuleiro, que é importante, né? Se não for para isso, furada, né? Sempre que você foge de criar peões dobrados, se não tiver nenhuma influência central. Falando em central, vamos falar do centro do tabuleiro. O poder das casas centrais, a casa de D4, casa de D5, casa de E4 e a casa de E5. As quatro casas bem centralizadas do tabuleiro e as casas adjacentes a ela, as casas que estão ao redor dessas quatro, a gente chama de centro estendido ou centro amplo, é fundamental para chegar à vitória. Então, muita atenção sempre com as quatro casas centrais e aquelas casas que ficam ao redor das quatro casas centrais, né? São muito importantes para chegar à vitória, pois restringe as manobras das peças inimigas. Então, restringe o movimento ali das peças adversárias, possibilita o ataque em ambas as alas. Então, normalmente quem tem um controle central pode escolher, né, que lado que ele vai atacar, né? Possibilita ataque aí dos dois lados. Permite um ganho considerável de espaço para realizar manobras. Então, um ganho do centro normalmente
você tem mais espaço ali para manobrar o cavalo, manobrar o bispo, a dama, né? Tem mais casas disponíveis ali para você realizar manobras. Oferece maior segurança para suas peças e, consequentemente, para o seu próprio rei. Então, controle do centro, mais segurança para suas peças, vai ser mais difícil ali atacar suas peças e mais segurança para o seu rei, né? Vai ser difícil ali as peças do adversário atravessar o centro e vir atacar o seu rei. Pode-se obter esse controle central através da ocupação física e matemática das peças, através das peças apontando seu raio de ação para o centro, controle à distância, ou uma mistura inteligente e sensacional das duas opções. Então, olha só, eu posso ocupar o centro com a ocupação física e matemática, as peças lá no centro ou perto do centro. Posso as peças estarem mais de longe, mas apontando seu raio de ação para o centro, que é o controle à distância do centro. As peças mirando lá as casas centrais, né? Ou melhor ainda, o que o Pacman chama de uma mistura inteligente e sensacional das duas opções. Então, uma mistura inteligente e sensacional das duas opções. Que duas opções? As peças lá no centro, algumas peças ou alguns peões ali controlando o centro e algumas peças à distância também controlando o centro, apoiando. E aí ele chama isso de uma mistura inteligente e sensacional, né? Se você puder fazer isso, vai ser melhor, né? O jogador que perder o controle do centro normalmente perderá a partida. Então, perdeu o controle ali do centro, tá lascado. Vai vir ataque de todo lado normalmente, rupturas que vão abrir colunas e diagonais para o seu adversário te atacar, avanço de peão, que vai te incomodar muito, garfo. Então o centro é muito importante, né? Os tipos de centro. Então vamos lá. No livro ele cita 3 tipos de centro. O primeiro que ele cita é o centro clássico. Este é o conceito antigo de centro, ocupando o centro com 2 peões alinhados na quarta fileira, o peão do rei e o peão da dama. As peças simplesmente protegendo esses 2 peões, né, importantes, centrais. Esse centro deve ser capaz de avançar e oferecer riscos para o adversário. Este avanço deve ser feito no momento certo, senão significaria a perda de um domínio central, acarretando assim numa catástrofe. O ideal é que esse avanço ainda ameace algum golpe tático. Se não feito assim, esse centro é obsoleto e seria facilmente combatido pelo avanço dos peões de C e de F. Então, olha só, vamos lá para o tabuleiro um pouquinho agora. O centro que ele chama de o centro clássico. Vamos lá para o tabuleiro rapidinho. Centro clássico. Vamos supor que esse lado aqui estão as brancas, tá? O rei começa aqui, né? E a dama começa aqui, certo? Então, o centro clássico, o peão do rei e o peão da dama. Então, esse centro aqui, ó, é o centro clássico. Dominar o centro com 2 peões. E aí todas as outras peças, os cavalos, bispos, a dama, as torres, às vezes seria interessante vir proteger esses peões para na hora certa eles puderem avançar aí e ameaçando algum golpe tático. Então tomar cuidado porque ó, os peões de C e F, os peões de C e F do adversário podem vir quebrar esse centro, romper o centro, né? Fazer a ruptura central. Se eles não estiverem bem protegidos, você perdeu o controle do centro por rupturas aí dos peões adversários, vai ser um desastre, né? Então, normalmente todas as peças vêm proteger esses 2 peões e tomar também muito cuidado na hora certa de avançar esses peões, que é complicado, né? Então, o centro clássico, esses 2 peões aqui nas casas centrais do tabuleiro, tá? O outro centro, Pacman chama de um pequeno centro. Quando o centro é ocupado por apenas um peão,
o peão da dama ou o peão do rei. Este conceito é um pouco mais moderno e eficiente, na opinião do Pacman, lógico, né? Este peão centrado pode ser usado para criar um posto avançado, permite maior liberdade de movimento para suas próprias peças, tem a tendência de durar pouco tempo, aproveite bem enquanto durar. Então, pequeno centro, um só desses peões. O centro clássico tem os dois aqui, né? Pequeno centro, ou tem só o peão da dama, o peão de D aqui, ou tem só o peão do rei, o peão de E. Normalmente esse centro dura pouco, né? Você não vem ocupar o centro com os dois peões, ocupa só com um, principalmente ali no começo, na entrada no meio do jogo ali. E ele cria um posto avançado, né? Um cavalo poderia ficar aqui, ou o peão da dama, o cavalo aqui, ou aqui, né? Ele pode ser usado para criar um posto avançado, e aí as outras peças vêm proteger esse peão. Pode ser até peões, né? Ou as outras peças, né? Então, quando a gente ocupa o centro com apenas um peão e tenta o controle do centro com a ocupação de apenas um peão, né? A gente chama de pequeno centro. E, voltando lá para o livro, tem o centro moderno. Este é o conceito hipermoderno de controlar o centro à distância, com todas as peças apontando seu raio de ação para o centro do tabuleiro e suas imediações. Porém, esse centro deve ser ocupado fisicamente na hora certa para ter um efeito brilhante e eficiente. Então, o centro moderno, não tem nenhum peão. Você deixa, por exemplo, os peões lá na casa de origem. Você não avança esses peões do centro aqui já no começo da partida e não quer dominar o centro com os peões. Mas você põe o seu bispo dominando casas centrais e casas perto do centro, né? Você põe o seu cavalo dominando casas centrais. A sua dama está lá esperta em alguma colocação, dominando casas centrais. Então todas as peças de longe estão mirando para o centro, né? Por exemplo, aqui. Então, não tem nenhum peão ocupando o centro, mas as peças de longe estão atacando, controlando as casas centrais. E esse é um conceito hipermoderno, né? Que até esse conceito, na hora certa, tem que ser ocupada pelos peões, um pouquinho mais tarde, né? Tem que ser ocupado pelos peões na hora certa para ter um efeito brilhante. E até este conceito mais moderno aí do xadrez, dominando o centro à distância, tem que ser ocupado por peões ali na hora H, né? Na hora certa. Voltando lá para o livro. Princípios e conceitos do centro de maneira geral. Então, vamos falar um pouquinho do centro do tabuleiro aí de maneira geral. Não é aconselhável manter a atenção no centro para o lado defensor. Então, não é aconselhável deixar os peões ali podendo ser um capturar o outro capturar um, para quem está defendendo. Então, vamos supor que o centro do tabuleiro tenha peões em tensão, por exemplo, esse com esse. Ó. Um pode capturar o outro aqui a qualquer momento. Tem uma tensão aqui. Né? Não é recomendado deixar essa tensão para quem está defendendo, mas é recomendado deixar essa tensão para quem está atacando. Então você tem que analisar ali na hora da partida, né? Poderia ser ao contrário aqui, por exemplo. Então isso aqui é uma tensão, né? Ninguém capturou ninguém, mas pode capturar a qualquer momento. Tem uma tensão aqui. O lado defensor não é legal deixar essa tensão aqui, né? Voltando lá para o livro, se você está defendendo um ataque aí, elimina a tensão, né? Ou avançando o peão, bloqueando o peão, ou tomando o peão logo, sei lá. Mas tem que tomar cuidado ao tomar o peão. Exerça a pressão no adversário para que ele elimine a tensão no centro. Então, é mais interessante você colocar pressão no seu adversário para ele
eliminar aquela tensão, ele realizar alguma troca, alguma captura ali. Ataque o peão central e force a captura do inimigo para assim conseguir alguma vantagem de ataque. Então, atacando cada vez mais aquele peão que está em tensão, uma hora ele vai ser obrigado a trocar ali, a capturar, porque senão ele vai perder aquele peão, né? Obriga o adversário a realizar trocas que aumentem sua influência central. Então, se você trocar um peão por outro, ou qualquer peça por outra, e aquela peça, ó, a peça tomadora irá ocupar ou ter o controle do centro à distância. Ó. Se aquela peça tiver alguma função ali central, aí é legal realizar trocas, né? Apenas inicie um ataque nas alas se o centro estiver controlado ou no mínimo estabilizado. Então não parte para o ataque quando aquele centro está um caos, né? Com muita tensão no centro. Estabiliza o centro, controla o centro, depois parte para um ataque, né? Tudo na sua ordem, né? Busque através do centro obter a superioridade de peões em alguma das alas. Então muitas vezes através do centro, através de trocas centrais ali, avanço de peão, captura de peões, você obtém a superioridade de peões em alguma das alas. Você faz o 2 contra 1, 3 contra 2, o 4 contra 3 em algum lado do tabuleiro. E ali vai ser a chance de você criar aquele peão passado que a gente falou anteriormente. Depois de estabilizar ou controlar o centro, pode começar a buscar a concentração de peças para ataques em uma das alas. Então, estabilizou o centro, controlou o centro ali, bloqueou o centro. Aí você pode começar a concentrar as peças, por exemplo, na ala do rei para atacar o rei adversário. Ou na ala da dama, se você acha o ataque mais que tem mais ali chance de dar certo, né? Então só comece a concentrar as peças para ataques se o centro estiver mais estabilizado, controlado. Não permita de jeito nenhum a ruptura do centro pelo seu adversário, caso já tenha iniciado o ataque em alguma das alas. Então já iniciou o ataque, já está indo para cima ali do rei adversário, por exemplo. Só que o adversário tem chance de rupturas no centro. Abrir colunas, abrir diagonais, capturar ali peões ou peças no centro. Isso é ruim, ó. Não permita de jeito nenhum a ruptura no centro, né? Pelo seu adversário. É um contra-jogo forte, né? Ele vai criar um contra-jogo forte fazendo a ruptura no centro e o seu ataque vai ter que ser deixado ali de lado, porque senão você que vai tomar um contra-ataque ali fulminante, né? Vamos falar agora do ataque da minoria. Uma estratégia conhecida é atacar o adversário com o avanço dos peões, mesmo tendo uma minoria de peões daquela determinada ala. Este ataque causa debilidades no adversário e em si próprio, a fim de desequilibrar a posição e tornar o jogo muito mais dinâmico e arriscado. Então, quando você tem menos peões, você está em inferioridade ali, está com a minoria de peões e sai avançando peões para cima de uma maioria. Isso pode tornar o jogo muito dinâmico e arriscado, isso é perigoso. Pode ter coisas boas, mas também pode acontecer coisas ruins, né? Avançar os peões ali em minoria, o ataque da minoria. Serve para criar um peão isolado, um peão dobrado no adversário, criar uma debilidade no adversário, criar uma casa fraca para a criação de um posto avançado ou simplesmente para manobrar suas próprias peças. Então eu avanço ali em minoria, às vezes até sacrifico alguns peões ali, perco peões, para conseguir colocar uma peça minha avançada numa casa fraca, para criar casas fracas no adversário, ou para passar o meu cavalo por uma casa que eu quero para chegar numa casa importante, que ele vai fazer alguma função, por exemplo. Criar casas fracas no adversário, aquelas casas que não podem ser defendidas por peões. Abrir uma coluna diagonal para ativar alguma peça. Então, o ataque da minoria, esse avanço aí de peões aí mesmo estando em inferioridade numérica, pode servir para abrir uma coluna ou alguma diagonal para ativar alguma peça sua. O ataque da minoria deve ser muito bem avaliado, pois criará fraquezas e debilidades nos dois lados. Então você também tem que ter consciência que você avançando aí uma minoria para cima de uma maioria,
você também vai criar fraquezas e debilidades ali no seu exército, no seu território. Às vezes vai até perder peões, né? Coisas assim. Então, o ataque da minoria tem que ser muito bem avaliado. É uma outra ideia aí de jogo. Quando você tá sem plano nenhum, eu acho. Não, tem ataques da minoria aí que são legais e funcionam, tá? Mas muitos também não dão certo. Pontos estratégicos fundamentais. Então, estratégicos fundamentais citados por Ludwig Pachmann. Peças em posições avançadas, peões avançados e casas fracas. Esses três pontos estratégicos fundamentais aí na visão do Pachmann, né? Primeiro, peças em posições avançadas. O jogador conseguiu colocar uma peça numa casa avançada, central adversária e que está determinada, que esta determinada casa não pode ser atacada por um peão inimigo, terá uma fantástica base de operações, facilitando combinações e ataques futuros. Proteja essa peça. Então, seja capaz de proteger a sua peça que está avançada, né? É, só coloque ela lá numa casa avançada quando você perceber que não tem nenhum peão inimigo que poderá tirá-la de lá com facilidade, né? E aí sim você vai ter uma base de operações legais aí para ataques futuros, combinações, até sacrifícios, né? Combinações são sequências aí com sacrifícios, né? Peões avançados. Então, dê importância para o seu peão avançado. Muitas vezes esse peão é uma proteção de uma peça que irá dar cheques, ou até mesmo checkmate, né? Ou ameaçar mate, ou servirá um valioso posto avançado. Este peão avançado pode ser considerado uma debilidade no final. Então, ao sair avançando também o peão e esse peão ficar muito avançado, ele pode ser uma debilidade no final de partida. Pode ser facilmente capturado pelo adversário. Ou ele pode servir ali de algum posto avançado para alguma peça sua, ou de proteção para alguma peça sua. Pode bloquear alguma ação ali da peça do adversário, tá? Agora vamos falar das casas fracas. Sempre o jogador tem que ficar de olho nas casas fracas, né? Uma casa fraca, uma casa que não poderá ser defendida por peões nunca mais nessa partida, pois o peão só anda para frente e, se avançado na hora errada, deixa sempre de controlar alguma casa que fica para trás. Então, quando o peão avança, ele sempre deixa de controlar alguma casa que ele estava controlando ou que ele poderia controlar antes. Então, quando o seu adversário avança peões, já vai identificando ali qual a casa que está fraca, né? Qual casa que ele nunca mais poderá atacar, né? Ou defender. Cuidado ao avançar qualquer peão, pois irá criar uma casa fraca dentro do seu próprio território, e isso pode ser fatal caso o inimigo consiga ocupá-lo com alguma peça. Então, muito cuidado com o avanço de peões ali de maneira desnecessária. Normalmente você vai criar casas fracas no seu território, no seu exército, e se o adversário conseguir ocupá-la, lascou, né, malandro? Então, cuidado aí com o avanço de peões e fique de olho no avanço de peões do adversário, que ele está criando casas fracas também no lado dele quando ele avança peões aí de maneira amalucada, tá? Os peões são sempre mais fortes na sua casa de origem, portanto evite mover peões sem a real necessidade. Então os peões na casa de origem, onde eles começam, eles são sempre mais fortes. Conforme eles vão avançando, avançando, vão deixando casas fracas para trás e vão ficando mais fracos, tá? Aí tem que proteger ele com outro peão ou com as peças, né? E ainda evitar as peças do adversário invadam seu território. Force o adversário a avançar peões, assim deixando casas fracas. Então uma boa estratégia aí é forçar o adversário a avançar peões, né? Somente aqueles peões ali que protegem o rei e tal. Os peões do rock, né? Seja capaz de identificar casas fracas e ocupá-las com alguma peça. Isso pode determinar sua vitória. Então, se você identificar uma casa fraca, alguma peça sua chegar lá relativamente fácil, seria interessante ocupar, né? Repare nos peões adversários que avançarem, descubra quais as casas fracas
que eles não conseguem mais defender, a gente já falou sobre isso. Analise a real necessidade de manobrar sua peça para ocupar essa casa fraca. Às vezes tem uma casa fraca lá no meio do exército adversário, aí você manobra seu cavalo 3, 4 jogadas para colocar lá, você coloca lá e não tem nenhuma função. Aí não valeu a pena, né? Então não é só porque tem uma casa fraca que é legal você já colocar alguma peça lá, tem que avaliar bem, né? O xadrez é complexo, malandro. Elementos estáticos, aqueles elementos que não mudam nunca. O tipo de material ou a qualidade da peça. Então isso daí não muda nunca, né? Peça é a peça. Estrutura de peões bloqueada, aquela estrutura de peões que um peão bloqueia o outro e dali não tem mais jeito, peões não vão poder mais andar, tá tudo bloqueado, tá tudo estático ali, né? Vai ter que às vezes até sacrificar peças ali para desbloquear. Fraquezas e debilidades permanentes na posição. Peões fracos, casas fracas, são fraquezas e debilidades permanentes na posição, né? Elementos dinâmicos, elementos que mudam o tempo todo. Posicione suas peças para ficarem ativas, utilizando todo o seu potencial. Melhore a posição das peças sempre que puder. Então, dinamismo, sempre que você puder melhorar a posição da sua peça, melhore, né? Às vezes você não sabe bem o que jogar, pô, pense em melhorar a posição de alguma peça ali. Às vezes uma casinha para lá, uma casinha para cá, a peça ficou muito mais ativa, né? Logo depois de estabilizar o centro, concentre as peças para realizar ataques. Já falou sobre isso. Nunca, jamais realize algum lance supérfluo e sem uma intenção, objetivo claro e específica. Isso aqui é legal, ó. Nunca, jamais faça um lance sem algum motivo, sem algum objetivo, sem uma intenção clara e específica. Ó. Então, um lance que você fizer sem nenhum objetivo, sem nenhuma intenção, é um lance perdido. O adversário ganhou uma jogada. Então, realize lances aí tentando seguir os princípios do jogo, sempre com alguma intenção. Um objetivo claro na sua cabeça, com um plano. Não faça lances por fazer. Estou fazendo essa jogada aqui, mas não sei nem porquê. Então, uma jogada ruim. Tá claro, né? Não pense em realizar manobras lentas e vagarosas que irão custar muito tempo. Então, manobras lentas e vagarosas. Às vezes você precisa de 5 tempos para colocar o bispo lá numa posição ativa. Talvez também não valha a pena, né? 5 jogadas para ativar uma peça. Talvez aí valha a pena sacrificar logo uma peça ali e abrir logo e ativar ela. Às vezes vale mais a pena, né? Os 4 elementos dinâmicos na posição do xadrez são. Então, 4 elementos dinâmicos, os elementos que podem mudar, né, o rumo de uma partida e podem mudar toda hora, elementos dinâmicos. Elemento número 1, tomar a dianteira no desenvolvimento. Desenvolver as suas peças aí de uma maneira mais rápida, tomar a dianteira sobre o seu adversário. Ganho de tempo à custa de material. Esse ganho de tempo do 2 aqui, à custa de material, é o famoso gambito. Entrega, por exemplo, um peão, ou às vezes até mais, para acelerar o desenvolvimento, para ativar alguma peça logo na sequência. Cooperação das peças e peões. Então, como o número 3, como que as suas peças e os seus peões estão trabalhando ali em equipe. 4. O sacrifício posicional. O sacrifício para melhorar a posição ali no tabuleiro. Para ativar alguma peça. Às vezes, por exemplo, para expor o rei do adversário. Sacrifícios são sempre podem ser sempre cogitados no xadrez. Sempre cogite sacrificar alguma peça aí se você vê que tem um objetivo bom aí na parada. Então vamos lá, o primeiro elemento dinâmico é a dianteira no desenvolvimento, que é ali logo na abertura, os primeiros lances ali, você ficar melhor que o adversário. As leis de abertura para ganhar uma vantagem de desenvolvimento são: as peças devem ser colocadas onde ela tem o maior raio de ação, lógico. Não mova a mesma peça 2 vezes, a não ser que tenha, ó, isso aqui é legal, ó.
Não mova a mesma peça duas vezes, a não ser que você tenha um motivo muito bom para isso. Movimente uma vez cada uma, até terminar o desenvolvimento de todas, até melhorar a posição de todas, né? A não ser que você tenha um motivo muito bom para isso. O xadrez sempre tem exceções. Evite colocar as peças onde possam ser expulsas por peões. A gente já falou sobre isso também um pouquinho. Pô, a minha peça vai ficar super bem ali, mas um avanço do peão do adversário eu tenho que voltar. Então, talvez ali não é tão legal, né, para o desenvolvimento daquela peça, né? Evite colocar as peças onde elas possam ser expulsas por peões adversários ali. Um avancinho de peão faz eu recuar, né? Apenas movimente peões se esses possibilitarem o desenvolvimento de alguma peça. Não perca tempo movimentando peões na abertura. A não ser que esse peão vai liberar o desenvolvimento de alguma outra peça. Não realize ataques precipitados antes de desenvolver todas as peças, a não ser que tenha um motivo muito bom para isso. Então, ó, não saia atacando o adversário antes de desenvolver todas as peças. Então, melhore a posição dos cavalos, dos bispos, da dama, das torres. Depois você vai para o ataque forte, né? Só não é legal respeitar isso daí se você tiver um motivo muito bom para isso. Um motivo claro ali para você, que você vai ganhar alguma vantagem. Aí dá para quebrar os princípios, né? Caso obtenha uma vantagem no desenvolvimento, é sempre recomendado que efetue rupturas centrais, force a abertura de linhas, colunas ou diagonais para atacar o inimigo e aproveitar essa vantagem. Então, olha que legal isso daqui, ó. Você desenvolveu as peças melhor. Você desenvolveu todas as peças. E o adversário não. O adversário só ficou avançando peão. Tem um cavalo e um bispo desenvolvido. E você já tem os dois cavalos, os dois bispos, a torre, a dama desenvolvida. Você está na frente. Você desenvolveu suas peças muito melhor que o adversário. Só que daí você não sabe o que fazer depois. Olha aqui, ó. Tem uma vantagem de desenvolvimento. Desenvolveu melhor que o adversário. O que você tem que fazer? Rupturas centrais, abrir linhas, colunas ou diagonais. Então, você tem uma vantagem de desenvolvimento, force abrir o centro. Rupturas centrais, force ali a captura de peões para abrir colunas ou diagonais para as peças já melhorarem a atividade e atacar, poderem atacar. Então, force a abertura de linhas. Quando você tem vantagem no desenvolvimento, você vai se dar bem. Caso esteja atrasado no desenvolvimento, é indicado manter a posição fechada e bloqueada, principalmente o centro. Então aqui é o inverso, né? Você está atrasado, seu adversário desenvolveu melhor que você. Opa, então tenta deixar a posição fechada e bloqueada, os peões ali bloqueados, né? Não abrir colunas nem diagonais. Tenta fechar tudo ali, principalmente o centro. Se você está atrasado, se você está pior que o seu adversário, né? No começo ali da partida, por exemplo. Ganho de tempo à custa de material. Ganhar tempos à custa de material. Famoso gambito. Os gambitos. Um tema muito comum e eficiente é sacrificar um peão para acelerar o desenvolvimento das peças. O gambito. Pode-se oferecer até dois peões, dois gambitos, para desenvolver duas peças, e se aceito, esses peões não morrerão em vão. Provavelmente dois peões aceitos vão custar toda a partida para o ganancioso adversário. Então, às vezes a gente entrega um peão, sacrifica um peão, mas a gente vai poder abrir espaço para o bispo, para a torre, para a dama, vai poder sair com o cavalo. Então, é um sacrifício aí interessante, tá? Então, se o adversário for ganancioso, capturar todos os peões que você oferecer na abertura, por exemplo, a chance dele se dar mal depois é grande, né? Porque todas as suas peças vão ter espaço, vão estar ativas, vão estar desenvolvidas, e ele lá, dois peõezinhos a mais. Se lascou depois, né? Vai chegar um ataque forte aí. Dicas importantes sobre gambitos. Se aceitar um gambito, não busque manter a vantagem material, ou seja, devolva o peão e priorize o seu próprio desenvolvimento.
Então, se você aceitar um gambito, capturar um peão que o adversário te der, não fica buscando manter aquele peão a mais. Nossa, eu tô ganhando, tô com um peão a mais, agora eu vou segurar esse peãozinho até a última. Não, priorize o seu próprio desenvolvimento. Já tá com um peão a mais, entrega aquele peão lá, desenvolve suas peças, melhora a posição das suas peças, que é melhor, tá? Lógico, isso sempre na visão do Pac-Man. Ou simplesmente recuse a oferta de peões na abertura, muitas vezes é uma cilada. Então, às vezes é interessante até recusar peões dados aí na abertura. Pode ser uma cilada aí, pode ser um golpe tático aí que você vai se lascar depois. Um jogador ganancioso e materialista se dará mal logo em seguida. Então, o ganancioso e materialista que sai capturando todos os peões vai se lascar depois. Não perca tempo capturando peões, principalmente se esse peão for de ala. Então, não perca tempo capturando os peões, principalmente peões desnecessários, peões do canto do tabuleiro. Sempre priorize melhorar a posição das suas peças, cavalos, bispos, torres, dama. Vale muito mais o posicionamento eficiente das peças e o controle central do que uma vantagem de um ou dois peões. Às vezes você está ganhando o jogo ali por um ou dois peões, mas o adversário tem controle central e peças desenvolvidas te atacando. Lascou. Item 3. Cooperação das peças e peões. Posicione as peças para que elas possam cooperar umas com as outras, uma protegendo a outra. Posicione as peças de maneira interligada. Interligue uma peça com a outra, uma defendendo a outra. Pode ser direto ou indiretamente, as peças devem trabalhar em conjunto, como uma orquestra musical. Então, peças interligadas, peças conectadas. A dama protegendo a torre protegendo o cavalo protegendo a dama, o bispo protegendo a dama e a torre. Tá tudo ali interligado, sabe? Nunca, jamais deixe peças soltas, sem defesa no tabuleiro, a menos que tenha um motivo muito bom para isso. Então, se não tiver um motivo muito bom para isso, o que é difícil, às vezes, sei lá, uma cravada aí muito potente, pode ser um motivo muito bom para isso. Uma ameaça de cheque descoberto aí para ganhar o jogo, pode ser um motivo muito bom para isso. Mas com raras exceções aí, deixar peças soltas, peças sem defesa no tabuleiro é ruim. Nunca, jamais faça isso, né? Qualquer peça solta aí é um problema. Portanto, uma boa estratégia pode ser forçar o adversário a realizar lances que desagrupem suas peças, lances que façam o inimigo perder a harmonia entre as peças e deixar um de seus combatentes sem defesa. Então, uma boa estratégia pode ser aí forçar o adversário a deixar alguém sem defesa. Por exemplo, uma peça recuar e a outra ficar sozinha. Imagine você numa guerra sem defesa sozinho. É no mínimo preocupante, para não dizer desesperador, né? Imagine você numa guerra sozinho, ninguém te defende, né? Lascou, né? Então evite deixar peças sem defesa no tabuleiro. A não ser que tenha um motivo muito bom para isso. Número 4. Sacrifício posicional. Existem dois tipos de sacrifícios, o tático e o posicional. O tático é quando o sacrifício proporciona combinações de lances futuros, de maneira forçada, em que em seguida o jogador recupera o material até mesmo com juros. O sacrifício tático normalmente vem com a ameaça de cheque, checkmate, cheque duplo, duas peças atacando o rei ao mesmo tempo, cravadas, ataques descobertos, entre outros. Então, o sacrifício tático, aquele que ameaça algum golpe tático. O sacrifício posicional é aquele para obter alguma vantagem estratégica, alguma vantagem, como o próprio nome diz, na posição. Como, por exemplo, quebrar o par de bispos do adversário, ganhar tempos, forçar uma jogada do oponente ruim, enfraquecer alguma casa do inimigo, invadir a sétima com a torre, expor o rei do adversário, ou simplesmente para piorar a posição em algum aspecto notório.
E muitas vezes o sacrifício oscila entre o tático e o posicional. Então sempre considere sacrificar algumas peças ou para ameaçar golpes táticos ou para melhorar a posição. Métodos para conduzir a luta no ataque e na defesa. Então ali os princípios para quando você está no ataque, o que é melhor fazer, ou quando você está na defesa. Vamos começar pelo ataque. Todo mundo gosta de atacar mais, né? Seu ataque só será bem sucedido se tiver algum tipo de superioridade. Um ataque de ala só pode ser bem sucedido se o centro estiver firme, sem possibilidades de ruptura. Já falamos sobre isso. O jogador atacante deve abrir linhas, ou seja, abrir colunas e diagonais. Sempre pensar em temas táticos, cheques duplos, cravados, descobertos, desvios, combinações de sacrifícios. Um ataque forte em uma das alas quase sempre possibilita um contra-ataque na ala oposta. Cuidado! Tá atacando muito forte um lado, pode tomar um contra-ataque muito forte do outro. Cuidado! Então, no ataque, abra linhas, faça rupturas, pense em temas táticos. Na defesa, realize lances de profilaxia, antecipe as ameaças do inimigo, seja capaz de antever o plano de ataque do inimigo e defenda-se com antecedência. A profilaxia é com certeza a melhor defesa. Olha que legal. Você tem que ficar olhando ali o exército do adversário e fazendo aquele exercício de reflexão. Como será que ele está pretendendo me atacar? Por onde ele vai vir? O que ele está pensando? E aí eu já me defendo antes de chegar a bomba. Essa é a profilaxia, né? Seja capaz de identificar o plano do adversário e já se defende antes. Já vai estar bem defendido ali com antecedência. O lado que está sendo atacado deve fechar e bloquear linhas. Então, eu estou ali na defesa. Eu devo evitar com que abra colunas e diagonais, né? Para o meu adversário me atacar, né? Lógico. Na defensiva, abrir linhas para contra-atacar é considerado um erro gravíssimo. Então, eu estou na defesa. Aí eu quero abrir uma coluna ali para no futuro colocar minha torre ali e contra-atacar. Eu na defesa ali sendo esmagado, provavelmente quem vai usar aquela coluna é meu adversário. Vai colocar a torre lá primeiro, vai me atacar primeiro. Então, contra-atacar abrindo linhas aí de repente é um erro gravíssimo, tá? Cuidado com o avanço de peões adversários, principalmente se forem peões centrais. Então, muito cuidado com o avanço dos peões adversários, principalmente os peões que estão perto do centro. Fique sempre de olho ali, se aquele peão avançar, o que acontece? Normalmente um peão avançando acontece muita coisa, principalmente no centro. Apenas abrir a posição para contra-atacar depois de feito uma liquidação, ou seja, depois de realizar trocas, diminuir o potencial do adversário. Então eu estou na defesa, estou sendo esmagado ali, estou tendo que fazer lances toda hora para defender minha posição. É indicado sair trocando peças, fazer a liquidação, sair trocando peças porque eu vou diminuir o potencial ali do meu adversário. Então, uma posição ali de defesa que está sendo esmagado, vai para a liquidação, sai trocando peças sempre que você puder. Evite avançar os peões que protegem o rei, os peões do roque ali. Normalmente os peões que ficam na frente do rei, ou se você não fez o roque ali, os peões que estão na frente do rei, normalmente são os peões do roque, né? Evite mover aqueles peões, porque sempre avançando peões, você deixa casas fracas para o seu adversário utilizar. Então, na defesa, não é legal avançar os peões do roque, do rei. Tome cuidado com os avanços ali dos peões do rei. O ideal é sempre buscar lances que defendam e ataquem ao mesmo tempo. Então, olha só, eu tenho que me defender, mas eu tenho que deixar alguma possibilidade ali para eu contra-atacar, para eu ter um contra-jogo. Se eu ficar só me defendendo, é aquela morte lenta, vagarosa. Vai chegar, vou ficar sofrendo. O defensor deve usar o mínimo de peças possíveis para realizar a defesa. Então, se já tem um ponto defendido, não precisa ir lá defender de novo, já está defendido. Ah, vou ter duas defesas aqui para garantir. Já está defendido aqui, mas eu vou trazer mais uma defesa para garantir. Não tá garantindo nada, está ficando passivo, vai ser esmagado, é ruim.
Então defenda com o mínimo de peças possíveis. Se o adversário está atacando com duas, você está defendendo com duas, está defendido, não precisa trazer a terceira. A não ser que você já, né, veja que o adversário já está vindo com a terceira para cima, aí é profilaxia, né? Agora defender a mais só por defender para garantir, você está ficando muito passivo, vai perder. É considerado um erro grave tornar todas as peças passivas escravizadas na defesa de algum ponto específico, foi o que a gente falou. O conceito de superproteção, superproteger. Então, sempre que possível, proteja os pontos fortes e não as suas debilidades. Na dúvida, proteja aquele peão avançado ou aquela peça avançada. Então, olha que legal. Estou na dúvida de lance entre proteger uma debilidade, um ponto fraco do meu exército, ou proteger um ponto forte, uma peça avançada ou um peão avançado. Proteja o ponto forte para ele se fortalecer ainda mais. Então, esse é o conceito de superproteção, né? Proteger os seus pontos fortes, suas peças avançadas, suas peças importantes, os peões avançados. Então vamos lá. Estilo individual, jogo psicológico. No livro Estratégia Moderna, Pacman fala um pouquinho sobre também o lado psicológico do jogo de xadrez, o lado humano, um lado muito importante. O reflexo de sua personalidade provavelmente determinará seu estilo de jogo. Então, se você tem uma personalidade mais fechada, normalmente você vai jogar posições mais fechadas. Tem uma personalidade mais aberta, mais descontraída, provavelmente você gosta mais de posições mais abertas, mais dinâmicas, né? É isso que ele quis dizer aqui com o estilo de jogo do jogador se assemelha à sua personalidade. Normalmente é isso que vai dar mais certo, tá? Se é um cara muito tímido, muito fechado, quer jogar posições muito dinâmicas de ataque, não combina, sabe? É melhor ficar ali mais perto da sua personalidade. Evite entrar na escassez de tempo, isso pode ser determinante. Então, cuidado com controle de tempo. Quando você tiver pouco tempo ali, começa a bater aquele desespero, começa a fazer algum lance aí sem pensar, vai fazer parada, vai entregar. Então, controle bem ali o tempo. Não gaste muito tempo, mas também não gaste pouco. Gaste o suficiente para fazer um bom lance. Isso é difícil. Quando o adversário estiver com pouco tempo, torna a posição bem complexa e dinâmica. Então, quando eu estou com mais tempo que o meu adversário, como que eu faço um jogo psicológico para cima dele? Eu deixo a posição mais complexa e dinâmica, mais possibilidades no tabuleiro. E aí ele tem pouco tempo, vai bater aquele desespero, ele não tem muito tempo para calcular, vai fazer lance ruim. Nunca, essa daqui é muito importante, ó. Eu já me lasquei com essa daqui, vixe, várias vezes, várias vezes. Olha essa daqui que legal. Nunca, jamais subestime um lance do seu adversário. Eu já fiz isso e me lasquei várias vezes. Nossa, várias vezes, várias, várias, várias. Então, às vezes o adversário faz um lance, você subestima. Você não vê a real intenção daquele lance. Você fala, nossa, que lance bosta. Já vai e joga muito rápido, por exemplo. Nem pensa nem um pouquinho na posição. Ali é que você se lasca. Nunca subestime um lance do seu adversário. Por pior que seja o lance do seu adversário, dá uma analisada, dá uma calculada, dá uma conferida. Depois você joga. Nunca subestime assim o seu adversário, né? Nunca acho que ele é um cara tão idiota e você um cara mais inteligente do mundo. É, você vai se lascar com esse pensamento. Tente colocar o adversário em zugzwang, a posição que o adversário não tem bons lances para realizar. Isso é um fator psicológico terrível para o adversário. Então tente ali limitar os lances do adversário, deixar em zugzwang, em zug, deixar eles sem boas opções, né? Cada vez mais os peões bloqueando ali a movimentação das peças, as suas peças limitando as peças dele. Isso é um bloqueio psicológico aí terrível, né? O famoso zug. Sua condição atual de saúde é importante para a tomada de decisões com qualidade e precisão. Então, sua condição de saúde é muito importante para você fazer bons lances, calcular bem, jogar bem xadrez, né?
Busque transformar a partida para o estilo que mais lhe agrada e, consequentemente, busque tirar o adversário do estilo que ele mais gosta. Tire-o da zona de conforto. Então, se eu gosto de partidas mais posicionais, mais fechadinhas, tento levar o jogo para esse lado. Meu adversário gosta de posições, às vezes também mais fechadas. Opa, eu já tento abrir mais para tirar ele da zona de conforto. Então, eu tento sempre deixar o meu adversário numa posição que ele gosta menos, né? Às vezes você pensa mais no seu adversário do que só em você, né? Tá jogando contra alguém ali, né? O adversário gosta de vir pra cima que nem um doido. Ah, então eu vou me fechar no começo. Ele não vai conseguir. O adversário é bem posicional, gosta de jogar ali 20 lances sempre primeiros ali bem fechadinho. Ah, então eu posso tentar abrir logo o jogo no começo e atacar ele. Tirar ele do estilo que ele mais gosta, né? É comum a escolha de uma abertura considerada mais fraca só para tirar o adversário do estilo que ele mais lhe agrada. Então, às vezes você escolhe começar o jogo ali de uma maneira até não muito legal, mas que o adversário não gosta, e não tem tanta experiência naquilo, e não se sente bem jogando aquelas posições. Talvez ali você tenha alguma vantagem, né? Lembretes para terminar o resumo do livro. Nunca deixe de seguir os princípios do jogo. Então, tudo que a gente falou aqui são os conceitos, os princípios do jogo, né? Sempre tentar segui-los, né? Lógico. Nunca deixe de lado sua criatividade e intuição de artista. Então, nunca esqueça também da sua criatividade e da sua intuição de artista ali na hora do jogo tentar bolar coisas legais, né? Xadrez é uma linda mistura de ciência, teoria e arte. Não fique bitolado tanto na teoria e esqueça da arte, né? Às vezes aquele sacrifício maravilhoso ali faz você ganhar o jogo, né? Chegamos ao fim aí do resumão do livro. Espero que você tenha gostado. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal. Tudo é de graça aí para ajudar o próximo. Eu faço isso aqui com carinho aí para tentar passar informações aí bacanas de xadrez para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus aí até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.